só, uma coisa só. Meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, irmãos queridos. Estamos nos apresentando nesta terça-feira para mais um culto onde nós estaremos aprendendo, recordando, lembrando de textos da Palavra de Deus que nos faz lembrar ou darmos continuidade toda a experiência que nós tivemos neste final de semana ou nesse início de semana, no domingo próximo passado, quando nós comemoramos a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma mensagem magnífica, maravilhosa, impactante para todos nós, lembrarmos desta história maravilhosa. E diante de tudo que nós vimos, diante de tudo que já foi apresentado diante de nós, com certeza ainda faltam alguns complementos que hoje nós estaremos trazendo para vocês no início do estudo, fazendo a introdução do estudo, desenvolvendo a primeira parte do estudo, e no próximo estudo nós estaremos concluindo este tema. Faça ainda mais do que eu fiz. E por que eu quero falar sobre esse tema? Para que nós não esqueçamos da experiência que nós vivemos no domingo próximo passado, num culto abençoado. Vamos ver aí esse primeiro texto sagrado.
façam ainda mais do que eu fiz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. Eu lhes digo a verdade. Quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Muito bem. Depois de nós olharmos para esse texto de João capítulo 14, e que vocês acompanharam também aí na tela, acompanhou a leitura que eu fiz desse texto sagrado, nós observamos aí esta pergunta: o que você quer ser quando crescer? Nós notamos, sim, uma crise de vocação. As vocações do nosso tempo têm sido diferentes de algumas dezenas de anos atrás. E é importante fazermos esta pergunta, voltando a avaliarmos a infância, as crianças, porque esta pergunta é uma pergunta que as crianças fazem. É comum nós fazermos esta pergunta para as crianças com a intenção de descobrir, de ouvir o desejo ou os desejos com relação, normalmente, à profissão que quer desempenhar. E é interessante que quando nós fazemos esta pergunta para uma criança, por parte das crianças, elas não pensam duas vezes para responder. Ela tem ali uma resposta na ponta da língua. Nós podemos observar quando nós perguntamos para uma criança o que ela quer ser quando ela crescer. E diante desta pergunta, nós ouvimos muitas respostas imediatamente. Algumas dizem que querem ser médicos, e às vezes tem muito a ver com o que ela está vivendo no seu momento, no seu tempo. Algumas, elas dizem que querem ser bombeiros, outras querem ser policial, outras querem ser professores e professoras, e algumas querem cuidar dos animais e querem estudar para serem veterinário quando serem grandes. E aí vai essa lista de perguntas que elas respondem com muita rapidez. E por que eu estou falando isso aqui na introdução deste estudo? Porque, irmãos queridos, o problema é que, de repente, depois que crescem, esquecem ou desistem daqueles sonhos. O que seria tão facilmente alcançado com a pronta resposta que deram quando criança, agora está longe demais e é visto como algo impossível. Eu estou dizendo isto aqui diante da afirmação de Jesus Cristo: faça ainda mais do que eu fiz. O que vocês querem? O que vocês vão fazer? Talvez
quando ainda crentes novos, assim que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos ali na ponta da nossa língua a resposta para dizermos o que nós vamos fazer por amor a Jesus Cristo. O tempo passa e agora nós percebemos que as respostas não são tão simples e tão fáceis por parte dos jovens e dos adultos. E temos uma crise de vocação diante da dificuldade de saber o que fazer. Vamos deixar aqui, portanto, algumas perguntas para que durante o estudo vocês possam responder. A crise de vocação. O que você quer ser quando crescer? O que será que aconteceu? Tornaram-se adultos realistas? Sentiram as dificuldades impostas pela vida? Aprenderam que aquele desejo não pode ser realizado? A suprema vocação do cristão. João capítulo 14, 12. Eu lhes digo a verdade, quem crer em mim farás as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Quais são as obras ainda maiores que devemos realizar? O que o seu trabalho tem a ver com as mesmas obras que Jesus realizou? Qual é a suprema vocação do cristão e como conectar isto com a vida? E é isto, queridos irmãos. Essas são questões que durante esse estudo nós precisamos sim respondermos essas perguntas. Porque existe, como vocês viram, a suprema vocação do cristão. Que eu quero chamar aqui a sua atenção para o fato de que neste texto do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele nos revela, ou nos revelou, qual é a vocação principal, número 1 do cristão, do crente em Jesus Cristo. De todo cristão, independente do que ele faça, independente da sua profissão, do trabalho, do ganha-pão de cada dia. Então, buscaremos estas respostas e outras tantas no estudo de hoje. E é importante nós fazermos isto, deixando que o nome de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Quando nós lemos esse texto de João 14, do versículo 12 ao versículo 14, dizendo: eu lhes digo a verdade, que quem crer em mim farás as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei, porque o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Palavras
de Jesus. Palavras que afetam diretamente a nossa vida devocional e particular. Isso afeta a nossa vida devocional e particular. O que elas afirmam, esse texto, é que todos nós que cremos em Jesus continuaremos a sua obra. Todos nós. Que texto fantástico, que texto maravilhoso. É daqueles textos que leva-nos a uma reflexão profunda e nos tira o fôlego. Então, vamos respirar fundo diante desse texto para que nós tenhamos condições de viajar, de visualizá-lo de uma forma tão clara e contundente para todos nós. Nós iremos, durante esse texto, fazermos pelo menos 3 paradas, 3 pontos de destaque. O primeiro é que todos nós, os que cremos em Jesus, nós continuaremos o seu trabalho. Essa vai ser uma das primeiras paradas que nós iremos fazer nesta caminhada. O segundo, de uma maneira maravilhosa, todos nós faremos algo ainda maior do que as obras realizadas por Jesus. E nós vamos gastar algum tempo para entendermos este tremendo desafio e compreensão do que Jesus quis passar para nós. E a terceira parada de avaliação é como meio para este fim, nós daremos acesso em oração ao nosso Deus, a qualquer momento, de tal modo que tudo que nós precisarmos e pedirmos em nome de Jesus, Ele nos concederá, Ele nos dará. Olha que precisamos também parar um tempo para refletirmos sobre o que nós estamos pedindo ao nosso Deus. Então, vamos ver aí, destacar aí a primeira parada de hoje, nesta primeira parte do estudo. O trabalho de Jesus não para. Nosso texto é muito claro. Todos nós que cremos em Jesus continuaremos seu trabalho. João 14, 12a. Eu lhe digo a verdade. Quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. Perceberam esta primeira palavra? E nesta primeira palavra nós temos aí 2 observações cruciais. A primeira observação são promessas não feitas apenas aos apóstolos ou alguma classe específica de cristãos, mas a todos os que creem. Jesus aqui fala da vida cristã natural, da vida cristã normal. E depois de
olharmos aqui para estas duas observações cruciais, veja aí esta questão da vida cristã normal. Observe aí e anote esse ponto. A vida cristã normal. Quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. Os crentes, pura e simplesmente crentes, farão as mesmas obras que Jesus realizou. Isto é absolutamente surpreendente. Já passamos por esta frase em outros textos de João. Quem crer em mim nunca mais terá sede. João 6 e versículo 35. Rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. João 7 e versículo 38. Quem crer em mim viverá mesmo depois de morrer. João 11, 25. E todo aquele que crer em mim não permanecerá na escuridão. João capítulo 12 e versículo de número 46. É isso. Neste versículo, o Senhor está falando de cristianismo normal. É assim que deve ser o cristianismo. Trata-se de uma promessa para todos os crentes em Jesus Cristo, não apenas alguns. Portanto, há expressões aqui. Se você é cristão, você fará as mesmas obras de Jesus. Você não poderá pensar, isto deve ser Jesus falando para os pastores, para os crentes veteranos, os espirituais, maduros, educadores, missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas, cristãos mais talentosos. Segundo o texto que você ouviu, não. O texto foi claro: quem crer em mim, quem crer em Jesus. É isto, queridos irmãos. Em outras palavras, Jesus está aqui tratando do cristianismo natural, normal. É assim que tem que ser o cristianismo, vivido o cristianismo. Assim que deve ser a forma de comportar do crente em Jesus Cristo. É isto que significa ser crente em Jesus Cristo. É maravilhoso nós vermos isso. Quem crer em Jesus fará isto, colocará em prática estas verdades. No versículo de número 12, nós falamos da promessa, nós falamos dessa primeira observação. A promessa não é feita apenas aos apóstolos, mas a todos que creem. É a vida cristã normal. O cristão toca o trabalho de Jesus. O versículo 12, eu lhe digo a verdade. Quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho
realizado. Então, diante desse versículo 12, que você observou aí a parte B, a segunda observação é que Jesus promete que todos os crentes farão o seu trabalho. De novo, ainda não é a promessa de que faremos obras, até maiores, apenas as mesmas obras de Jesus. As mesmas obras, como assim? Faremos mesmo as mesmas coisas que Jesus Cristo fez? Os milagres espetaculares de Jesus até aqui? Apenas no Evangelho de João, nós podemos recordar alguns dessas ações, desses milagres, dessas ações que Jesus fez. Observe aí, para nós colocarmos um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, para aquecer um pouco mais aqui o nosso cérebro, a nossa mente, para nós entendermos estas verdades. Veja aí, irmãos. Jesus transformou a água em vinho. Quando lemos o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Ele leu os pensamentos da mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 18. Ele curou o filho do oficial romano. Capítulo 4, do 46 a 54. Ele curou o homem que há 38 anos estava paralítico. Capítulo 5, de 1 a 9. Ele alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Capítulo 5, de 1 a 14. Ele andou sobre as águas. 6, 19. Ele curou um cego de nascença. Capítulo 9, de 1 a 7. Ele ressuscitou Lázaro dos mortos após 4 dias na sepultura. Capítulo 11, de 43 a 44. Faremos mesmo essas coisas? O que Jesus quis dizer quando prometeu: eu lhes digo a verdade, quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. De fato, Jesus quis dizer que todo cristão faria tudo isso, essa lista toda que eu coloquei aí para vocês e muito mais. Todos esses milagres. Não parece, quando vemos e continuamos estudando, não parece provável. Na carta do Novo Testamento, no Novo Testamento, numa das suas cartas, onde milagres são mencionados, eles são tidos como dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo para os membros da igreja, para os crentes em Jesus Cristo. Uns têm e outros não têm. É importante observarmos isto. Veja aí, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. E aqui eu leio o primeiro versículo que diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E você pode fazer essa leitura até o versículo de
número 10. É isto, queridos irmãos. Observe aí, nesse texto de 1 Coríntios 12, de 7 até o versículo de número 10, que você pode ler aí. Observamos claramente questões que são bastante relevantes. Ainda 1 Coríntios 12, de 29 até o versículo de número 30. 1 Coríntios 12, de 29 a 30. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de curar? Olha só, coisas interessantes para nós observarmos até aqui. Ora, se Jesus não quis dizer que todos os crentes farão milagres como o que ele fez, como nós estamos observando aqui nesses textos que nós citamos, o que ele quis dizer quando deixou para nós este versículo de João 14 e versículo 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E aqui, irmãos queridos, nós precisamos trabalhar o contexto imediato deste versículo, que nós vamos observar, que explica que o trabalho é de fazer crer, é um paralelo a ele mais adiante no livro, que explica que o trabalho é de apontar para Jesus, olhar para Jesus, ter ele como modelo. É assim que se busca entender passagens bíblicas. São difíceis, num primeiro momento, como esse texto sagrado, para nós entendermos. Uma coisa é verdade: a Bíblia explica a própria Bíblia. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, ela vai trazendo para nós explicações, entendimentos e compreensão. E então, no próximo estudo, nós vamos parar aqui, porque no próximo estudo nós vamos dar continuidade sobre este grande desafio que nós encontramos aqui no capítulo 14 e versículo de número 12. O trabalho de fazer crer. Como é isto? Como assim? Vamos deixar isso para o próximo estudo? Vamos, para nós mostrarmos outros pontos que a Bíblia esclarece para nós. Eu vou pedir para você orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos e vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. E neste estudo, ó Deus, nós iniciamos aqui falando a Deus de tudo aquilo que o Senhor espera da nossa vida agora de crente em Jesus Cristo. Importa nascer de novo. Importa ser uma nova criatura. Importa te servir. Importa que nos apresentamos diante do Senhor em espírito e em verdade, num culto verdadeiro.
E é o que nós queremos fazer, Pai querido. Abençoe essas famílias que nos acompanham, os nossos amigos, o tempo em que nós estamos vivendo, a luta, a batalha, dá-nos força, Senhor, para sabermos que a nossa fé está depositada no Senhor e o Senhor nos concederá, sim, grandes vitórias, como nós temos experimentado até aqui. Dê-nos uma noite de paz e tranquila. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima terça-feira nós daremos a sequência a este estudo, que será com certeza uma bênção para a sua vida. Terça-feira estaremos de volta e fique aí curtindo, sendo edificado, abençoado com mais esta música final. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu